Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o colunista Anderson Comenta. Eu venho hoje falar sobre um tema muito importante em relação ao trabalhador. O título é O Neoliberalismo e a Precarização do Trabalhador. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta, adicionar o sininho para receber a notificação e compartilhar com seus amigos. Vamos lá. A questão do trabalhador, ao longo do período do processo histórico dele, sempre houve uma questão da exploração, da escravidão, da não tenha direitos dos trabalhadores naquela ocasião e, claro, eles eram muito bem explorados de uma forma desumana e ainda continua de nossos dias contemporâneos. Vamos lá. A definição do trabalho vem na questão de uma atividade da qual o ser humano produz sua própria existência. Já o neoliberalismo, que ainda vou falar de uma forma mais integral, por enquanto só parcial, é uma corrente do pensamento econômico que defende a redução da intervenção. Vamos lá. Eu vou fazer um circuito histórico rápido, bem sintético, para que você possa entender melhor como foi esse período dos trabalhadores nesse longo dos séculos que eles atravessaram, né, que nenhum direito, eram muito explorados e ainda continua. Vamos lá. Começamos lá pelos períodos primórdios, né, do homem das cavernas, que eles faziam as suas atividades, né, da caça, da pesca, que era uma atividade laboral, que era a divisão do trabalho naquele período. Partindo para a Idade Média, que havia o senhor e o seu servo. E, claro, no feudalismo houve uma transição nesse período, que houve do período feudal para o capitalismo. E nesse período houve uma revolução, né, a revolução industrial, que ocorreu lá na Inglaterra em 1760, nesse período, que trouxe as mudanças, né, de transições tecnológicas, né, saiu do processo manufatureiro para maquinofatureiro, isto é, para a questão manual para máquinas, né. Bem, nesse período, né, houve muitas mudanças também, né, nesse aspecto com relação à relação do trabalho, onde o trabalhador sempre foi mais e acaba continuando ainda naquele período, sendo explorado, né, pelo empregador naquele período. E com isso Karl Marx trouxe alguns elementos importantes naquele período do capitalismo. Ele trouxe com Engels as contradições do capitalismo que ele estava imposto, né? Mas infelizmente hoje a sociedade ainda rejeita Marx nas suas teorias, não, ou é uma questão que não querem aceitar, mas vamos lá. Marx criou um livro chamado O Capital em 1867, tratando das questões do trabalhador, as precarizações, as contradições, mostrando a alienação do trabalho, o mais-valia, a questão da força do trabalho do trabalhador como sendo mercadoria, que era o trabalhador proletariado vendia sua força de trabalho. O valor, sim, tem uma conotação não apenas do preço, mas uma conotação de fala sobre que o tempo do trabalhador produzir um objeto, por exemplo, uma cadeira. E o mais-valia, nesse aspecto, ele trata a questão, o tempo que ele produz e que o ganho dele não correspondia daquele que ele produzia. Só para poder esclarecer isso para vocês. Isso já foi discutido antes, né, na primeira internacional, que aconteceu em 1864, e estava a questão da redução da jornada de trabalho,
para 16, que era 16, era 12, tanto os trabalhadores, homens e mulheres, até crianças também, trabalhavam nesse período, período de insalubridade, precariedade, e não tinha uma condição mínima de direitos, enfim, tudo isso mostrou o ponto que Marx trouxe na sua obra. Eu vou aqui falar com relação ao que aconteceu também, né, lá em Chicago, nos Estados Unidos, também, que aconteceu lá e foi em 1836, né, que aquele período, o Estado, que lá dos Estados Unidos, né, que o Estado determinava, usava o aparelho repreensivo contra os trabalhadores para poder desfazer as mobilizações que estava havendo naquele período, para poder conter a onda, né, de manifestações contra a burguesia, né, a burguesia, que é os donos do meio de produção. E com isso eles tentavam reivindicar os seus direitos, né, de redução de trabalho. E houve aquela famosa, né, lá em Chicago, né, aquela que aconteceu lá, naquele período lá, que foi conhecido por Reinmark, o período lá que foi conhecido, a brutal, aquela lutas de trabalhadores que foram mortos, presos, socialistas, anarquistas, que foram presos e enforcados. Nisto, em 1889, a França tomou a iniciativa de reduzir a sua jornada de trabalho para 16 para 8 horas. Claro que houve muitas revoluções nesses processos históricos. Começou lá na Revolução Russa, né, em 1917. Também aqui no Brasil houve muitas movimentações, greves gerais também, que aconteceu. Aqui no Brasil houve a questão do Arthur Bernardes, o presidente, também que oficializou a questão do Dia do Trabalhador, os direitos dos trabalhadores aqui, mas só que não tinha oficializado, mas isso não teve os elementos dos direitos, que ainda não estavam ainda concretizados. Com isso, vamos começar com relação à Era Vargas, que ele trouxe nesse período, dos direitos da CLT também, né, na CLT. O salário mínimo ele começou um pouco em 1936, mas foi oficializado em 1940. A CLT foi em 1943, tá? Com isso, teve também aqui no Brasil, alguns em 1945, um pouco antes, a fundação do Partido dos Trabalhistas, né? PDT, né? Que tinha os trabalhistas, que eram de Brizola e também João Goulart, naquele período. Nesses períodos também houve essas mudanças significativas, né, que o Brasil teve para poder adquirir os seus direitos trabalhistas. Eu vou no próximo vídeo ainda, gente, vou falar um pouco mais da questão que aconteceu, uma crise econômica que aconteceu, né, nesse período no neoliberalismo, que trouxe essas mudanças profundas, né, estruturais, que afetaram literalmente os direitos dos trabalhadores, as suas conquistas históricas que ainda hoje foram afetadas. Eu vou falar sobre a questão do período neoliberal, qual foram os efeitos econômicos que afetaram, sobretudo, a classe trabalhadora, no período que 2008, que foi o início também nesses processos de que nessas mudanças estruturais começaram lá. E eu vou falar outros temas também, dar uma continuidade, né, no período Fordismo, né? Fordismo que teve com a sua participação de Henry Ford e Frederick Winslow Taylor. O Fordismo que se caracteriza na forma de maximizar, ou seja, aumentar o lucro da sua produção. E o Taylorismo é uma
visa apenas para otimizar, isto é, melhorar a qualidade do trabalho, a forma de trabalho e a redução de custos. E era isso. No próximo vídeo eu trarei entre essas e outras. Obrigado.